O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, após ser tentado pelo diabo, ele vai iniciar o seu ministério. E para iniciar o seu ministério, Jesus vai chamar homens que possam auxiliar no seu ministério, que possam servir no seu ministério. E ao observar Mateus capítulo 4, versículo 18, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, a Simão, chamado Pedro, e a André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Nós precisamos aprender duas coisas aqui. A primeira, ninguém inicia o ministério sozinho. Ninguém serve a Deus sozinho no ministério. Sempre você vai precisar discipular homens e mulheres que possam lhe auxiliar no ministério. Jesus está chamando aqui homens que possam servir no ministério. E o bom líder é aquele que faz discípulos. Segundo ponto aqui, Jesus não chama ninguém desocupado. Jesus está chamando a Simão, chamado Pedro, e a André, porque eles eram pescadores e muito provavelmente eles eram empreendedores na área da pesca. E Jesus está chamando esses homens porque eles tinham algo a fazer. E Jesus está chamando eles, apesar deles estarem ocupados, para que não pudesse, mais na frente, haver desculpa de não servi-lo. Jesus está chamando pessoas ocupadas, apesar de ter seus afazeres, apesar de ter seus trabalhos, suas labutas, mas precisamos abrir mão disso, tirar um tempo disso para poder servir a Jesus. Verso 19 disse que, e Jesus disse, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Apesar de você estar trabalhando, ter um trabalho, apesar de você ter seus afazeres, você precisa tornar-se pescador de homens. O verso 20 diz, então eles, deixando logo a rede, seguiram. E nós precisamos aprender aqui que precisamos ter disposição para servir a Jesus. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco que seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamando-os, eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai os seguiram. Aqui nós observamos que Jesus chamou mais outros dois discípulos. E esses dois discípulos, eles estavam fazendo algo diferente do que os primeiros. Os primeiros eram pescadores de homens. O segundo aqui, o segundo chamado para os outros dois, eles eram consertadores de rede. Por quê? A Bíblia faz questão de diferenciá-los. Porque existem pessoas que são pescadores, mas existem pessoas que são consertadores das ferramentas dos pescadores. Muitas das vezes, no ministério da pesca, você vai passar por problemas, por dificuldades. Talvez você vai lançar a rede e a rede vai rasgar. Talvez a rede vai enganchar e você, ao puxar, ela vai rasgar. Talvez a sua ferramenta vai dar algum problema nessa caminhada de pescador. Mas aí existe os que consertam as redes. Pessoas precisam ser lideradas por pessoas. Pessoas precisam ser cuidadas por pessoas. Você precisa descobrir na sua caminhada se você é pescador ou se você é consertador de rede. E ao fazer isso aqui, eu observo aqui em 2 versículos que o primeiro ponto que nós falamos é que ninguém inicia o ministério sozinho. Segundo, a gente precisa estar ocupado.
para Jesus chamar. E o terceiro ponto aqui que nós precisamos observar é que nós precisamos ter disposição. E eu quero aqui trazer o quarto ponto aqui, que é sobre você ter fé para atender o chamado de Jesus. Observe o verso 19, diz assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo a rede, seguiam. E o verso 22, e chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Então nós precisamos aqui, em quarto lugar, nós precisamos fé para seguir Jesus, porque o chamado exige fé. Observe, primeiro, ninguém inicia o ministério sozinho. Segundo, Jesus chama quem está ocupado. Terceiro, precisamos ter disposição para servi-lo. E, em quarto lugar, o chamado exige fé. E aqui, em quinto lugar, nós precisamos descobrir quem somos no reino de Deus. Se somos pescadores ou se somos consertadores de redes. Certo é que Jesus ainda hoje está chamando tanto a pescadores quanto a consertadores de rede.